muito prazer que eu te recebo, Simone Peron. Muito obrigado pela presença. Obrigado, meu querido. Bom, gente, boa noite. Todo mundo está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu normalmente falo muito alto, então eu vou tentar reduzir o tom de voz aqui. Primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui. Eu já queria conheci o projeto, mas nunca tinha vindo aqui. E eu acredito muito na força do grupo. Isso aqui é um grupo que eu acredito muito unido. Eu acho que o grupo ele dá força aos participantes, a gente cria coragem, a gente vence melhor os desafios quando a gente está no grupo. Eu sou defensora de grupo. Ah, tá bem, tá jóia. Vou falar um pouquinho mais perto para melhorar aí atrás. Tá melhor? Tá. Bom, então eu estava falando que eu acredito muito na força do grupo. Eu já tive um grupo, eu sou nutricionista também, e durante muito tempo, 9 anos, eu tive um grupo só de gestantes, que a gente fazia um projeto parecido com esse aqui e dávamos atendimento. Só que veio a pandemia, nós tivemos que parar com esse grupo, mas eu assim sou uma defensora. Eu acho que o grupo dá muita força. A gente cria coragem para falar o que a gente quer, a gente cria coragem para vencer melhor os desafios, a gente cria coragem para se mostrar um pouco mais. Um acaba colaborando com o sofrimento do outro. Uma das coisas que eu penso ainda, tenho muita vontade, é de fazer um grupo de atendimento para pessoas enlutadas. E pretendo levar isso para frente, mas atendimento psicológico para enlutados, porque é uma área de meu interesse e que eu até fiz a minha finalização do TCC da minha faculdade, fazendo um trabalho sobre luto em grupos, tá? Bom, eu não queria que vocês encarassem isso como uma palestra, e sim como uma conversa. Eu vou falar algumas coisas que eu sei, eu acredito que vocês têm muito para contribuir também. À medida que alguém quiser saber alguma coisa ou não entender o que eu estou falando, faz só um sinalzinho que eu paro, e a minha ideia é que a gente troque experiências aqui, tá bom? Antes de começar, eu queria perguntar se alguém aqui faz terapia atualmente. Alguém faz? Aí até que tem bastante gente. Muito bom, muito bom. E outra pergunta, aí vocês só balançam a cabeça. Vocês sabem em qual abordagem vocês fazem terapia? Sim? Todo mundo? Na psicologia nós temos, né? Nós temos terapia, temos a cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho o que é, sem muita dificuldade, uma coisa fácil de vocês entenderem. Mas existe a psicanálise, existe a junguiana, existe a gestalterapia. Só estou perguntando por quê? Porque mais para frente eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a terapia cognitivo-comportamental, porque eu acho interessante vocês saberem, conversarem com o terapeuta, com o psicoterapeuta ou com o psicanalista de vocês, para saber o que é que vocês estão fazendo, qual tipo de terapia, para entender o funcionamento. Porque muitas pessoas falam que não gostam de terapia, mas muitas vezes elas não sabem qual tipo de terapia que estão fazendo, nem como é o funcionamento. Por isso que eu estou questionando. Então, mais para frente eu vou falar daquilo que eu sei, que é a terapia cognitivo-comportamental. Vou explicar um pouquinho, tá bem? Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui 2 definições de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, e eu queria saber de vocês se alguém aqui saberia me definir o que é ter saúde. Como que a gente sabe que alguém é saudável? Alguém se habilita a responder? Eu já botei a cola ali, mas não quer dizer que vocês tenham que concordar. Comer coisas boas. Ó, uma falou que é comer coisas boas. Tem várias definições de saúde. Alguém quer arriscar ou vai me deixar falar? Eu acho que quando a pessoa é muito alegre, é sinal de que ela tem muito boa saúde. É uma boa definição também. Eu sou. É uma boa definição. É uma boa definição. Alguém mais? Ótimo. Eu prefiro ouvir. Tá jóia. Tá jóia. Ah, tem outra pessoa querendo falar.
Pode falar. Equilíbrio. Falou uma palavra importantíssima. Também gosto muito dessa palavra. Mais alguém? É o equilíbrio físico, né? Conjugação. Mental, físico, espiritual. Ótimo. Ótimo. O senhor aí. Quando procuramos ambientes hoje, palestras, projetos, a gente Também está em busca de saúde, né? Então tá. Bom, vamos lá. Nessa definição ali, das duas, eu acho elas muito boas, mas tem duas coisas ali importantes. Quando diz ali, é o estado do mais completo bem-estar. Eu acho que se a gente falar do mais completo, dificilmente algum de nós aqui vai se encaixar. Porque é impossível que a gente esteja completamente bem, fisicamente, emocionalmente ou socialmente. A definição ali tenta ser boa, mas eu pessoalmente não concordo só com o completo. A de baixo, quando fala assim, estado do bem-estar em que cada indivíduo realiza seu próprio potencial. Muitas das vezes nós não conseguimos realizar sozinhos o nosso potencial, precisamos de ajuda. Consegue lidar com o estresse normal da vida. Eu acho que se fosse assim, consegue, na maioria das vezes, lidar com o estresse da vida, talvez estivesse um pouquinho melhor. E trabalhar de modo produtivo e frutífero e capaz de contribuir para a sua comunidade. Eu acho que se a gente disser assim também, capaz de contribuir na medida do possível também, na medida daquilo que ele é capaz, eu acho que ficaria um pouquinho melhor. O que vocês acham? Né? Então, assim, cada um aqui deu a sua definição, mas eu acho que a gente pode completar ali também o que é saúde. Cada um tem a sua definição, mas estarmos em busca dela é o principal, a todo momento, tá? Bom, ali, o Paul já havia falado aqui que já não é tanto tabu assim a gente falar em terapia, ou psicoterapia, ou psicanálise, dependendo da abordagem que a gente estiver tratando. Eu acho que com a pandemia, como a gente deve tirar lições boas de tudo, eu acho que essa foi uma das lições. A pandemia ajudou a gente a enxergar de uma forma um pouquinho melhor o trabalho dos terapeutas, dos psicoterapeutas, dos psicólogos, como vocês quiserem chamar. Eu acho que foi justamente a gente se ver perdido, sozinho, sem ter para onde gritar por socorro, que muitos de nós foram em busca. Ainda é um tabu, sim, para algumas pessoas. Algumas pessoas têm vergonha de dizer que vão ao terapeuta, outras têm vergonha de dizer que vão ao psiquiatra e, pior ainda, têm vergonha de dizer que precisam de uma medicação. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo precisa, tá bom? Mas a gente tem que confiar naquele médico que a gente está procurando, aquele psiquiatra que por alguma razão achou que seja necessário a ajuda. Além de o trabalho psicoterápico, a ajuda da medicação. Então, assim, é um abrir a cabeça, abrir os olhos e olhar assim, pensar se realmente está precisando ou não dessa ajuda. Quais os benefícios de... outra coisa, não só preconceito, existe um outro problema. A gente sabe que fazer terapia é caro, isso eu tenho que admitir. É um trabalho maravilhoso, mas a gente sabe que nem todo mundo pode pagar. E aí o Paul também falou que existe essa parceria com a minha academia, que eu acho maravilhosa. E existem outras parcerias também proporcionando, só basta que a gente procure essa ajuda, né? Quais os benefícios de fazer terapia? Autoconhecimento, tomada de decisões, tratamentos variados. Mas aí entra um outro problema. Terapia é para todos? Eu falei. Normalmente não é por conta do valor, né? A gente sabe que não é fácil pagar sessões semanais, mas tem pessoas também que não estão dispostas a se autoconhecer. Porque ir para a terapia é um movimento, você tem que querer ir, não adianta ser imposto a você, tem que haver o desejo. E se autoconhecer muitas das vezes traz coisas, lembranças que podem não ser tão agradáveis e a pessoa acaba não se comprometendo com esse tratamento.
Tomada de decisões. É muito mais fácil a gente pedir a alguém que tome as decisões pela gente, não é? A gente tomar as decisões, a gente ir atrás, a gente tomar as rédeas da nossa vida, nem sempre é muito fácil. Então, esse é um outro problema também, a terapia, e aí eu vou falar um pouquinho para frente. A terapia cognitivo-comportamental, ela te convida a você ser agente no seu processo. E nem todo mundo está preparado para assumir as rédeas da sua vida, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu mesmo não valorizava o trabalho da terapia até eu precisar dela. E aí, isso foi lá há 13 anos atrás, eu passei por um luto severo também, perdi uma filha com 13 anos e foi um baque. Eu fiquei adoecida 2 anos na minha vida, muito adoecida. Eu sou uma pessoa que adoro conversar, adoro gente, adoro estar com pessoas. E eu fiquei adoecida 2 anos com raiva do mundo, raiva da vida, raiva de todo mundo. E eu custei para perceber que eu precisava dessa terapia. E aí eu falo que assim, muitas das vezes as pessoas ao nosso redor notam que estamos precisando e às vezes não tem coragem de chegar para a gente e falar que a gente está precisando. A gente deixa os nossos comportamentos normais, e aí entre aspas, normal quer dizer aquilo que você não é habituado a fazer, tá bom? E aí você deixa de se comunicar, você deixa de conviver com as pessoas, e aí precisa ter aquela luzinha para alguém te falar assim, olha, você está precisando de uma ajuda. E aí eu ressalto, né? Principalmente depressão e ansiedade, são 2 situações muito incapacitantes, podem tirar as pessoas do convívio social, tirar as pessoas dos afazeres normais, do trabalho. E aí é bom que alguém acenda a luzinha e olha, procura uma ajuda, não que vai impor, porque como eu falei, terapia não se impõe, terapia tem que ser um desejo, tá? Bom, algumas perguntinhas ali, né? Como se dão as nossas relações? O que influencia as nossas relações? Vocês já pensaram que todas as nossas relações são influenciadas pelas emoções? Emoções essas que nós sentimos a todo momento no convívio social, aqui. Vocês aqui passam por várias emoções. E a gente às vezes não pensa que emoção é essa que está sentindo. E aí, junto com essa emoção, a gente costuma se comportar de alguma forma por conta dessas emoções. A gente não presta atenção, a gente não diferencia o que é emoção, o que é sentimento. E é importante a gente fazer essa diferenciação. As emoções, normalmente, elas vêm muito abruptas e de grande intensidade. E elas, ao mesmo tempo que são excelentes no nosso dia a dia, elas são importantes da gente ter essas emoções no dia a dia, elas podem também nos causar sofrimentos. Como é a nossa relação com o outro? Nós somos assertivos nessa convivência? Assertivos que eu falo é de nós sabermos como nos comunicar. E aí eu não estou falando só de comunicar verbalmente, estou falando vários tipos de comportamento. No trânsito, quando a gente se sente agredido por um motorista do lado e a gente faz gestos muito feios, né, pela janela do carro, ou quando alguém fala alguma coisa conosco que a gente entende da forma que a gente quer e dá uma resposta grosseira também, quando o nosso coração bate acelerado também, o que está por trás disso? Quando nós suamos frio diante de alguma situação que nos causa medo e que a gente não sabe o porquê de estar suando frio ou suando demais, por que a gente evita determinadas situações, pessoas que às vezes não entram no elevador, não gostam de estar em ambientes com muitas pessoas, tem um misto de emoções ali e que precisam ser entendidas. E a gente não gasta muito tempo pensando sobre isso e nem pensando sobre o que está por trás disso, que são os pensamentos que todos nós temos o tempo todo. O que nos incomoda e que nos motiva? Geralmente a gente incomoda com o outro, mas talvez esse incômodo esteja dentro da gente mesmo. É muito mais fácil a gente achar
que o outro está nos incomodando, que o outro está sendo grosseiro, que o outro está agindo de uma forma como não deveria, e talvez o problema não seja só do outro. Gastar um tempinho aí pensando o que é que está por trás do que estamos pensando. Opa, pulei. Bom, primeiros passos para mudanças. O problema é que normalmente a gente começa pelo responder, quando o certo seria a gente identificar, avaliar e só então dar uma resposta. A maioria das vezes, quando nós estamos numa emoção muito tensa, nós primeiro temos a atitude, como eu falei, de várias formas, sejam verbais ou não, para depois identificarmos o que estava por trás de tudo. E a gente, quando faz isso, normalmente a gente se arrepende. Pode causar relacionamentos aí, muitas vezes desfeitos, nos arrependermos e não ter muito como corrigir. Principalmente se a gente convive com muitas pessoas e muitos grupos ao mesmo tempo. Tá, joia. Oi, tá ouvindo? Tá bom? Pode? Vê se agora tá bom. Tá bom. Bom, eu acho que todo mundo sabe quem foi Gandhi, né? Uma figura que eu acho que não há questionamentos. E há muito tempo, muito antes da terapia cognitivo-comportamental surgir, e depois eu faço essa comparação, o porquê dessa fala de Gandhi, ele já dizia que as nossas crenças se transformam em pensamentos, nossos pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações e essas ações repetidas vão se tornando hábitos diários nossos. Esses hábitos vão formando novos valores e novos valores vão determinando o nosso destino. O que ele quer dizer com essa frase ali? O que são nossas crenças? É aquilo que a gente traz lá de trás, traz com a gente desde o início, é passado por nossos pais, é passado no dia a dia na nossa convivência social. Essas crenças vão sendo ali guardadas, armazenadas, cada um de nós vai criando as suas próprias, vai criando outras para lidar com aquelas que não sabem lidar, e aí vai. E aí vai. E aí nós somos assolados o tempo todo por pensamentos por conta dessas crenças. Esses pensamentos estão o tempo todo, a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de pensamentos automáticos, tá? É o que passa na cabeça da gente a todo momento. Nesse mesmo tempo que eu estou falando aqui, muitos de nós estão assim, nossa, quanto tempo vai demorar? Ah, por que está falando nesse assunto? São pensamentos normais, isso é normal de acontecer. O problema todo é quando esses pensamentos governam a nossa vida e a gente deixa de tomar atitudes que não sejam só por conta desses pensamentos. É literalmente deixar que esses pensamentos nos atormentem e tomem as rédeas da nossa vida, decidindo as nossas emoções e as nossas condutas diárias. Ele já dizia, então, Gandhi, que a gente devia pensar um pouquinho mais sobre o que se passa na nossa cabeça. Ah, a gente não pode pensar? Sim. Os pensamentos vêm e vão o tempo inteiro. A gente só não pode deixar que eles tomem conta sem nós verificarmos a veracidade deles, se eles são condizentes com as emoções, com o que nós estamos vivendo no momento. Opa, estou pulando mais. Bom, isso daí eu trouxe para vocês, é mais ou menos um resumo do que seria a terapia cognitivo-comportamental. Eu falei antes com vocês, nós temos a psicanálise, temos a gestalterapia, e a terapia cognitivo-comportamental foi o que fez sentido para mim durante o tempo da faculdade. Por quê? Porque ela te dá muita autonomia. Ela ajuda você, ela não é, o que eu vou dizer? Ela é simples, embora ela não seja fácil.
ela trabalha muito com a psicoeducação, ajudando o paciente o tempo todo a entender aquilo que ele está passando, aquilo que são as crenças dele, o que são os pensamentos recorrentes dele. Ela é muito educativa, ela é muito colaborativa. Ela tem a proposta de ajudar o paciente para que ele, ao aprender como é o funcionamento dele, como é a parte cognitiva, como ele funciona cognitivamente, para que ele, assim que possível, ele possa sozinho se tornar o seu próprio terapeuta. E quando ele tiver contato novamente com situações que estão despertando angústia, ansiedade, para que ele possa lidar com isso numa próxima vez de uma forma mais fácil. Ela é excelente para vários adoecimentos, mas principalmente depressão e ansiedade, ela é considerada padrão ouro, tá? Ali eu falo sobre os pensamentos, os sentimentos e o comportamento, todos três ali. Um vai influenciar, pode falar. Quem é um estudioso desse tipo de terapia? Foi o Aaron Beck. Ele faleceu o ano passado, se eu não me engano, com 101 anos. Se não foi 101, foi 100. E hoje a filha dele, a Judith Beck, que é a principal dentro da terapia cognitivo-comportamental. E ela, Judith Beck, ele, Aaron Beck. Tá? Mas existem outros, mas ele foi quem trouxe a terapia cognitivo-comportamental para o que ela é hoje, tá? Obrigada. Bom, pensamentos, sentimentos e comportamento. Eles se influenciam o tempo inteiro. Um influencia o outro e é via de mão dupla. As nossas emoções influenciam o nosso comportamento, que influencia o nosso pensamento e assim vai. É um movimento contínuo. Nós trabalhamos muito, eu falei sobre as crenças, né? A crença de quem eu sou, de como eu fui criado, do mundo ao meu redor e também sobre o futuro. E nós trabalhamos muito a psicoeducação, ensinamos o paciente o tempo todo sobre todo o processo psicoterápico. Eu diria que psicoeducação seria, já vou te falar, já te dou a vez. A psicoeducação seria talvez a ferramenta principal do processo da terapia cognitivo-comportamental, porque é o tempo todo explicando para o paciente o que ele está sentindo, como ele pode trabalhar e explicando para ele como nós trabalhamos também. É um processo muito claro. Pode falar. Sem pensamentos, emoções, e nos sequestro, de repente. Quanto mais consciência a gente tiver desses sequestradores emocionais ou racionais, a gente tem mais autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, quando eles começam a aparecer, a gente acende a luz para ser primeiro, tchau. E aí a gente consegue lidar com isso de um modo melhor. Então é preciso estar constantemente pensando no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, se isso é saudável, se isso não é saudável, se isso faz parte do que quem eu quero ser, ou se isso é o meu lado doente, a minha fonte, eu não preciso odiar, mas eu quero trabalhar. Perfeito, perfeito. Eu acho que vou te chamar aqui para frente. Você faz terapia cognitiva? Não. Não? Mas você definiu muito bem, muito bem. É um pensar sobre o pensamento o tempo todo, para ver a veracidade, porque pensamento automático surge a todo momento. Como eu falei, nós estamos aqui, deve estar passando 1000 coisas na cabeça de todo mundo. É não deixar que esses pensamentos te tirem a atenção do que você precisa e digam a você coisas que nem sempre são verdadeiras. E é não ligar para o pensamento? Não é não ligar, é não dar a ele tanta importância. É procurar pensar sobre a veracidade dele. E você falou uma coisa interessante. Tudo bem, tem pensamentos bons, tem ruins. Todos nós vamos ter também.
É só você não se focar demais naquilo que não é produtivo, naquilo que vai te tirar do seu bem-estar. A gente não falou de saúde no início? Aquilo que vai te tirar a saúde. Pensar sobre os pensamentos de modo que você tenha uma vida mais satisfatória. Não é deixar de ter problemas, é saber conviver com eles. Alguém mais? Pode falar. Essa terapia é utilizada pelas crianças, por exemplo, autistas, porque hoje está na moda tudo é criança autista, mas alguém adultos descobrem agora que são autistas há muito tempo. E eu tenho um problema assim, eu acho que precisar dessa terapia, os pais, os avós, que eles chega fechado assim, a gente fica curiosa, querendo saber o que aconteceu. Aí a moça que ela tem aqui, ela depois vai chamar a gente. Mas se a gente não fica sabendo lidar com ele, sabe? Ele vai, daí um pouquinho ele fala alguma coisa. Mas ele também não vai. Eu acho que isso tem que ser entendido. Se eu entendi a senhora perguntar, é sobre ter mais informações sobre o tratamento que essa criança está tendo. Olha, eu não sei qual é o trabalho que está sendo feito com ele, mas eu acho interessante, se a senhora tem questionamento, converse com a pessoa, fala assim, você poderia explicar para a gente qual tipo de terapia que está sendo feita, como que é? É um direito seu perguntar. Tanto que no início eu perguntei aqui se alguém fazia e se sabe o tipo de terapia. Eu penso, é uma opinião minha, que quando você sabe o que está sendo feito, você adere melhor àquilo. Então eu aconselho que, se a senhora tem dúvidas, que procure a pessoa que está fazendo esse tratamento e pergunta qual o tipo de terapia, como que é, você pode me explicar. Eu tenho certeza que essa pessoa vai dar essa informação para a senhora. Mas se tem uma pessoa cuidando, eu penso que o melhor é perguntar justamente para ela. Até porque as informações que vêm na internet nem sempre são as mais corretas. Então, o melhor é perguntar para aquela pessoa que está cuidando da criança. Né? Eu coloquei ali que uma das práticas que a gente utiliza muito é a prática de atenção plena ou mindfulness. Eu gosto bem da palavra atenção plena. O que é ter atenção plena? É você estar atento àquele momento que você está vivendo. É procurar não se distrair. Agora aqui eu acredito que a maioria está tendo atenção plena no que eu estou falando. Mas não só nisso, ter atenção plena em qualquer situação. Fazer as coisas estando comprometidos com aquilo do momento, porque aí você não se distrai muito e não deixa, por exemplo, que os pensamentos que são recorrentes tomem conta da situação, tá? Isso é uma prática que a gente utiliza muito e que, para quem quiser saber mais, aí sim tem na internet várias explicações sobre modos de ter atenção plena. Por exemplo, estando num lugar, né, quem gosta de natureza, estando aí assentado, observando a natureza, procure estar em atenção plena com a natureza, com aquilo que ela está oferecendo no momento, com o não barulho, que a gente está muito habituado a ter barulho o tempo todo. A natureza tem um barulho próprio dela, eu falo que é o não barulho. Estar em atenção plena com a natureza talvez seja um bom começo. Concentração na natureza já é uma terapia. Sim. Eu faço. Sim. Só que a meditação, ela requer um treino ainda maior. A prática de mindfulness, a gente faz meditação também. Só que quando a gente fala ter atenção plena, é uma forma mais fácil de você praticar sozinho e sem muita teoria. Você ter ali uma atenção plena no que você estiver fazendo no momento, seja qualquer atividade. Está lendo um livro? Atenção plena naquele livro, não preocupado com o WhatsApp, por exemplo, entendeu? Está vendo um filme?
está tendo atenção plena naquele filme que ele pode te trazer boas coisas, é procurar não se distrair daquilo que você está fazendo no momento. Bom, essa aqui é uma estratégia que a gente chama de acalme-se. Ela tem vários passos, depois se o Paul quiser eu passo para você, acho legal depois até imprimir e distribuir para todo mundo. O acalme-se é uma forma da gente aceitar as coisas que acontecem com a gente. O item número 1 é aceitar a ansiedade. Ansiedade, eu acho que boa parte de nós tem. Não precisa lutar contra ela, aceitar que ela existe e saber trabalhar para que ela não tome conta de você. Contemplar as coisas à sua volta. Tentar não focar só naquilo que você está sentindo. Contemplar que existe algo mais ao seu redor, além, inclusive, da ansiedade que a gente sente. Agir com a ansiedade. Agir como se você não estivesse ansioso. Eu não estou dizendo que isso é fácil não, tá, gente? Mas isso é uma proposta. É uma proposta que a gente saiba lidar com aquilo que nos aflige. Liberar o ar dos pulmões bem devagar. Pode parecer bobo, gente, isso é respirar. A gente acha que a gente sabe respirar, a gente não sabe. Uma das técnicas que a gente usa para tratar a ansiedade é justamente a respiração. A gente aprender a puxar o ar pelo nariz, soltar lentamente pela boca. Isso acalma muito. Sentir que entra vida dentro da gente. Manter os passos anteriores, examinar os pensamentos. Vocês veem que a ideia de vigiar os pensamentos é importantíssima, isso é repetitivo, mas funciona muito. Pensar sobre os pensamentos. Sorrir quando você consegue e esperar o futuro com aceitação, livrando-se do pensamento mágico de que terá se livrado para sempre da sua ansiedade. A ansiedade é necessária, ela nos ajuda em alguns momentos, inclusive quando nós estamos em perigo. A gente só não pode deixar que ela nos impeça de fazer as coisas, que faça com que a gente fuja de situações. Fugir não é uma boa estratégia. Às vezes, enfrentar o problema é bem melhor. Tá? Pode falar. Às vezes, a ansiedade é uma nota propulsora, né? Eu não sei se seria normal, mas a ansiedade faz com que você vá em busca do seu objetivo, né? Das coisas que você quer conquistar. Entende? É claro que ela não pode ser exacerbada, porque aí ela já foge é como se a gente fugisse do foco. Mas eu acho que ela não deixa de ser uma coisa positiva, como uma mola propulsora, a te levar a buscar o seu objetivo que você quer da vida, né? Ela pode ser pensada como uma coisa boa, sim, quando nós somos colocados em situações de perigo real e ela nos ajuda. A ansiedade, o medo, eles são importantes, eles só não podem nos estagnar. Você só não pode deixar se dominar por ela. Isso. Né? Você tem que vencer. Isso. O senhor levantou a mão? Ela respondeu parcialmente a minha pergunta, mas vivendo a vida que eu estou vivendo, no momento pessoal, no momento pessoal, eu estou fazendo o que você falou, estou fazendo uma fuga. Estou virando as costas à situação que eu estou vivendo e insisto em fazer isso até como defesa, não como fuga apenas, como uma defesa de uma questão que eu estou passando. A defesa é como se defender, né, de um processo, né, um processo pernicioso,
E eu quero evitar conflito. Eu sempre evito conflito. Eu sempre evito entrar em oposição, em frente com a pessoa. Eu não gosto de ficar à frente de qualquer pessoa quando desejo conflito. Eu evito, eu sou pacífico, eu evito, eu contorno. É o que eu estou fazendo agora, eu quero contornar, mas está sendo difícil, estou ganhando muito. Mas olha só, o senhor fala que o senhor está, se eu entendi o senhor dizer, o senhor disse que está fugindo de determinada situação. Mas, ao mesmo tempo, ao vir aqui, o senhor não está fugindo. O senhor está indo de encontro à resolução de seja lá o que esteja afligindo o senhor. Não é? E o senhor já está dando um passo, tentando buscar o que faz bem ao senhor, que é vir aqui e estar no grupo. Lembra que eu falei no início? O grupo dá força, gente. O grupo é importante para isso, para ajudar o senhor não fugir. Né? Bom, esse slide aí eu usei na minha defesa de TCC e eu acho que ele é importante no seguinte. Ali eu coloquei aqui os meus, mas eu diria que os nossos medos, tenham medo da nossa coragem. Nossa coragem de quê? De enfrentar os medos, de não fugir, de ir em busca daquilo que é melhor para nós, de não fugir daquilo que a gente está passando, de procurar ajuda do lado, que os nossos medos nos levem a resolver aquilo que está nos causando sofrimento. Volto a dizer, a fuga nem sempre é a melhor estratégia de luta, tá? Tem uma que está com vergonha de perguntar. Ela quer saber qual a melhor terapia para o tipo de problema dela. Ela está se tratando da Gestalt, é Gestalt? Gestalt terapia, né? Isso. Ela quer saber se tem uma terapia indicada para cada tipo de caso, se generaliza, ansiedade. Então, Gestalt terapia. Olha, é difícil explicar para a senhora aqui agora, porque eu tenho que explicar toda a teoria dela. Mas existem várias abordagens que a gente... Já vou te responder, tá? São várias as abordagens. Tem a psicanálise, tem a gestalterapia, tem a junguiana, tem a psicanálise, eu já falei, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem várias abordagens. A questão é que algumas são mais eficazes para algumas situações, tá? E aí, todas são maravilhosas. Eu, por exemplo, eu gosto muito da gestalterapia. Foi uma que eu me apaixonei durante a faculdade. Mas por que eu fui para a terapia cognitivo-comportamental? Porque ela fez sentido para mim enquanto paciente. Eu faço terapia também. Faço dentro da terapia cognitivo-comportamental. Coisas que eu antes observava que eram mais difíceis para eu resolver, eu consegui resolver. E a gente faz terapia sempre. O terapeuta faz terapia também, que é para poder lidar com as questões do outro sem misturar as coisas, né? Porque é importante que o meu é meu e o seu é seu, né? Com relação ao que ela está falando, você falou ansiedade. Assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A Gestalt terapia, ela é excelente. A terapia cognitivo-comportamental, ela é padrão ouro para a ansiedade, para a depressão. E é maravilhoso ver o paciente sair do processo que ele está. Só que o mais importante de tudo isso é a relação também que você tem com o seu terapeuta. A relação de confiança que você criou com ele, você saber se ela está funcionando ou não para você. Então, assim, é importante essa relação que você cria com ele para você saber se está funcionando para você ou não. Mais alguém? Eu cheguei atrasada. Meu nome é Silvia, tá? Oi, Silvia. Acho que você é psicóloga, né? Sou. Então, eu faço tem uns 9 anos, tá? Atualmente eu tenho uns 6 anos, 7 anos que eu faço panara quinêmica. E eu sempre tive pé na depressão.
sempre. Em 2021 eu surtei, pirei literalmente. Fiquei 11 dias internado no Vila Verde. Entrei ruim, saí de lá pior, se é que é possível. E o que acontece? Nesse tempo todo eu faço psicanálise. Tá? Maravilhosa também. Também. Eu amo a minha psicóloga. Nada, eu acho ela linda, poderosa. Eu falo demais, né? Que eu estou tentando falar devagar, que eu também sou muito ansiosa. Então eu falo demais. E às vezes eu estou perdida e de repente eu falo, onde é que eu estou? Aí ela vai direitinho lá. Aquilo me dá um alívio, porque ela está prestando atenção em tudo que eu falo. E porque vocês têm uma relação terapêutica boa. Muito boa. E nesse período que eu fiquei doente, em 2021 para cá, na verdade foram praticamente 3 anos de sofrimento, mas de sofrimento. Eu todo dia pensava, eu me jogar da ponte aqui, no Maria Honório, todo dia. Mas eu sempre falei isso com a Nara. Essa ideia do suicídio sempre foi uma coisa grande na minha cabeça. Mas eu sempre soube que eu tinha anjos, que tinham pessoas que me protegiam. Eu falava, Nara, se algum dia acontecer isso, é porque eu surtei mesmo, eu pirei, eu perdi toda a minha, a minha real situação. E o que acontece? Depois desse período, que foi de muito sofrimento, que eu acho que me senti lá no lodo, deve ter uns 2 meses mais ou menos, que eu literalmente sarei. Na verdade, eu fui sarando a conta gota, sabe? Eu fui melhorando isso, aquilo, até chegar uma hora que o meu único problema era a minha desorganização dentro da minha casa. Eu sempre fui organizada, caprichosa, e virou com licença falar, uma zona. E o que acontece? Então, assim, foi muito importante, ela é muito importante para mim, eu acho a terapia fantástica. E teve uma parte também que foi muito importante, acho que foi a mais importante, que eu me reconectei com Deus, sabe? Houve uma conexão e saí, literalmente. Estou tomando remédio, ainda continuo tomando, né? Dia 30 agora eu vou no psiquiatra, fazer comum, depois eles trocaram. A vida toda tratando, e agora eu sinto assim, que realmente assim, eu me entendo, eu tenho prestado atenção, porque eu sou muito agitada, o meu pensamento ele vai muito rápido. E a parte vocal, de falar, eu me perco. Então, assim, agora eu estou devagar, mas legal. Eu acho o trabalho de vocês, assim, muito, muito importante, muito legal. Você foi muito corajosa de falar nisso e eu acho legal que a gente possa compartilhar, justamente porque muitas vezes a gente não tem coragem de falar as coisas que você disse aqui, que você inclusive vai ao psiquiatra, que você toma medicação, e a gente sabe que a depressão é muito incapacitante. Então, assim, quem viu um sinalzinho, corra e peça ajuda, porque assim, pode ser resolvido. Você falou sobre religião, a gente tem que respeitar todas, e mais do que tudo, pensar na espiritualidade, naquilo que acredita, naquilo que é importante, não necessariamente religiosidade, mas espiritualidade, aquilo que faz sentido para você, é muito importante também e tem uma força de grupo também, tá? Só para fechar, na época eu estava tratando com o Dr. Lucas Magalhães Freitas, e a gente desenvolveu um processo de muita amizade. Aí um dia eu estava assim, eu chegava lá e não conversava, eu ia nas coisas, perguntava as coisas por mim, aí um dia ele me disse, Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa, passa na sua cabeça a ideia de morrer? Eu falei, doutor, constantemente, sempre. Aí ele falou, mas você sabe que você tem responsabilidade. Aí ele falou, com a sua irmã, com o seu irmão, porque eu não sou casada e não tenho filhos. E comigo também, entendeu? E assim, eu uma pessoa também que me ajudou muito no meu processo de cura. Graças a Deus, eu acho que eu estou bem e nunca mais eu vou voltar para lá. Porque eu nasci para viver bem, eu quero ser feliz. Muito bem. Palmas para ela, né, gente? Gente, só mais uma intervenção, porque nós estamos a 3 minutos do final. Uma intervenção. Alguém? Você? Infelizmente, tá, gente? A gente tem horário, tá bom? É o seguinte, qual a diferença de fazer a constelação com a psicoterapia?
olha só. Tá, constelação não tem nada a ver com psicologia, tá? Aí eu não sei dizer para a senhora porque não é da minha área de conhecimento, mas não tem a ver com psicologia, tá? Bom, eu vou deixar aí meu contato, tem meu telefone ali meu CRP. Deixa eu voltar lá no início. Tem o meu Instagram ali. Meu Instagram não é só de psicologia, como eu falei, eu trabalho como nutricionista também. Gosto de postar livros que eu leio. Se alguém quiser entrar para ver, e fico à disposição aí para caso alguém tenha mais algum esclarecimento. Hoje eu encerrou as perguntas, mas se quiserem depois pode me mandar mensagem no meu telefone. Tá bom? Obrigada.